Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Editar calhamaços é algo assim tão difícil? E se sim, por quê? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR. Aqui a gente fala sobre mercado editorial, sobre livro, literatura e afins. Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreve, ativa o sininho aí, o balagandã aí, e também curte o vídeo, não custa nada. Depois você compartilha com outras pessoas que trabalham, que querem viver do mercado editorial, enfim, que são preparadores, revisores, enfim, algum agente do livro. Eu acho que vale a pena ter essa resposta curta e a resposta longa para essa pergunta. Mas antes, aqui na descrição desse vídeo eu tenho um link para o nosso podcast, do qual eu e o Ivandro Menezes comandamos lá, a gente está indo para o 4º ano, e também queria informar vocês que nós somos uma editora de autopublicação, uma editora voltada para autores e autoras que não sabem o que fazer para publicar o seu livro, e aqui o contato da gente está aqui na descrição, tá bom? Olha só, a resposta curta, direta, é que sim, é mais difícil editar calhamaço. Mas por quê? Por quê? Pelas questões financeiras, né? É mais difícil por isso. Porque eu acho que, evidentemente, você sabe que um calhamaço de 800 páginas, como o Selenoide, que eu estou lendo agora, do Mircea Cartarescu, um autor romeno, publicado pela editora Mundarel, e teve a tradução do Fernando Klabin, que venceu o prêmio APCA esse ano, de tradução. Um livro de 800 páginas como esse não vai demorar o mesmo tempo que um livro como Rinha de Galos, da equatoriana da Maria Fernanda Ampoeiro, que eu publiquei aqui no Brasil, foi traduzido pela Silvia Massimini, que saiu pela minha editora Moinhos. Né? O Rinha de Galos ele tem 112 páginas, o Solenoide quase 800. Então, o tempo de produção não é o mesmo. Já há uma dificuldade, porque se você pensa em prazos, pode ser uma dificuldade para muitas pessoas, para muitas editoras pequenas. Né? E aí a gente vai entrando, eu acho que são... Eu estava pensando que eu acho que a gente pode elencar 3 pontos que eles estão correlacionados. O primeiro ponto seria o financeiro mesmo. Porque quando você pensa, e aí eu vou partir de uma editora que a gente traduz, né, para levar em consideração o Solenoide, por exemplo, que eu estou lendo agora. E te convido para fazer a leitura coletiva, tenho mais informações aí em outro vídeo aí no canal. Um livro de 800 páginas, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é traduzir. A tradução de um livro de 800 páginas do romeno, ela não vai ser o mesmo valor se for um livro de 800 páginas do espanhol, do inglês, do francês. Mas por que, Nathan? Porque nós temos poucos e poucas tradutoras que traduzem do romeno diretamente. Já do espanhol, do inglês, do francês, a gente vai ter mais pessoas no mercado. Daí, a lauda para essas línguas, a gente vão ser mais baratas quando comparadas com o romeno, tá certo? Então a gente tem esse ponto aí, a tradução já vai ser um valor mais alto. As revisões, elas vão ser mais onerosas porque, evidentemente, 800 páginas. A preparação de texto, a mesma coisa. A diagramação, a mesma coisa. A capa nem tanto, porque a capa ela é um preço aí, né, digamos assim, que leva a média para todo e qualquer livro, se for um livro padrão. Mas todas essas questões, e a edição também, a coordenação do projeto de um livro de 800 páginas é diferente. Porque quando você vai pensar na divulgação, no marketing, você tem que pensar que o número de cortesias, por exemplo, daquele livro pode ser menor. Porque um livro como Rinha de Galos, que pesa, sei lá, 200 gramas, com 112 páginas, 300 gramas, ele vai custar 12, 15 reais o envio do frete. Já de um livro de 800 páginas, vai ser quase 2 quilos. A gente só vai conseguir enviar por PAC, né? Não vai ser impresso módico, vai ser quase 25 reais, 28 reais. Então isso acaba onerando tudo quando a gente para pensar no todo. Fazer uma conta matemática de um livro de 800 páginas, um calhamaço, vai ser bem mais alto do que um livro de 112 páginas. Tá, isso é lógico. Pois é, mas muita gente acha que não. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Pensar que a dificuldade de se editar um calhamaço está no financeiro, principalmente quando se pensa em editoras pequenas, independentes, que apostam sempre também, mesmo em obras mais diferenciadas, em temas que não estão na moda, porque fala-se muito em os temas para 2025, né, o que vai acontecer, mas quem acaba ditando isso dentro do mercado, dentro dessa bibliodiversidade, são as pequenas editoras. E os calhamaços às vezes são difíceis pra gente editar, porque a gente não tem capital de giro para isso. Então esse é um ponto. E aí esse ponto se relaciona ao segundo, por exemplo, também, que eu acho que tá relacionado, que é pensar no preço de capa do livro. Porque o preço de capa do livro ele vai acabar também se relacionando com o terceiro ponto. O preço de capa do livro ele pode ser um problema, porque isso também de alguma maneira influencia no pagamento de direitos autorais que a editora vai ter que realizar de maneira adiantada para a agência estrangeira ou para a editora estrangeira. Porque um livro, quando você compra os direitos autorais do estrangeiro, você tem que fazer um adiantamento. Então isso acaba influenciando. Então há essa dificuldade, porque a gente tem que pagar em dólar. Né? Então, mais uma vez, você é pequeno, você é editor independente, você quer fazer isso, fica bem complexo. E o terceiro ponto, está tudo correlacionado,
né? O segundo e o primeiro são muito ali, são muito alinhados, né? Mas eu quis diferenciar, tipo, para pensar o preço de capa, porque no Brasil a gente tem um problema grande de pensar o preço de capa. Por exemplo, esse livro do Solenoide, para mim ele deveria custar R$ 190, tá, Silvia? Silvia é a editora da Mundarel. E o livro está sendo vendido por 146. E eu acho que é um preço bem abaixo. Mas não é, o livro no Brasil é caro. O livro no Brasil não é caro. As editoras tendem a manter sempre o preço de capa do livro abaixo do que ele realmente deveria ser, certo? A gente discute isso em outro vídeo. Mas o livro Solenoide é R$ 146. E é importante dizer, sempre que eu falo preço de capa do livro, é importante dizer que o problema é a desigualdade social no Brasil, né? Quanto que o trabalhador e a trabalhadora recebe por mês. Mas o preço de capa do livro a gente sempre tenta baixar. Esse 146 ele está de acordo com o valor de mercado, na tentativa de fazer com que leitores e leitoras, autores e autoras, as pessoas do meio, enfim, a sociedade como um todo tenha acesso a esse livro. Porque se não for mais caro do que isso, já não vai ler. O autor romeno, por mais que o Cartaresco esteja no topo da lista dos nomes que estão ali na lista do Nobel de Literatura, do possível Nobel de Literatura, ele é um autor que ele tem um público bom, mas ele poderia ter mais. Só que aí publicar calhamaços também não ajuda. Por quê? Porque além dessas questões financeiras, além de se pensar a venda do livro, o preço de capa do livro para se vender, nós temos o público. Nós temos público para calhamaços no Brasil? Na última década, várias matérias saíram, se você jogar no Google você vai ver que as editoras têm publicado livros cada vez mais finos, que os livros mais finos, né, menos extensos, eles são mais benquistos pelas editoras. Eu não acho que isso é uma verdade, mas eu acho também que nós, editores, nós em algum momento nos preocupamos com o fluxo de caixa e alguns livros mais curtos, eles têm mais saída do que livros mais extensos. Um livro de 100 e tantas páginas, ele vai ser mais fácil de editar no sentido de tempo, no sentido de custo, do que o livro de 240, do que o livro de 400 páginas, do que o livro de 800 páginas, como o Solenoide. Né? O Solenoide, por exemplo, teve que ter um apoio para pagar boa parte, ou provavelmente a tradução totalmente, como consta na ficha técnica do livro, dizendo que teve apoio do Instituto Romeno para isso. Senão, eu acho que não seria possível. Então, e eu fico me perguntando, a gente tem público para calhamaço? Porque, veja só, eu estou fazendo a leitura conjunta do Solenoide e eu dividi 800 páginas em 100 dias. 8 páginas por dia. E as pessoas acham que eu estou perdendo tempo, que é demasiado, que não precisa disso. Mas veja só, todo mundo tem a vida muito corrida. Ler calhamaço é difícil para muita gente. Então a gente já tem esses filtros da vida que vão deixando menos tempo para a gente ler esses livros mais extensos, por mais que a gente saiba e ache que eles são importantes, talvez, para quem gosta de ler, ou então para pensar a vida, repensar a vida. Esse personagem, professor do Solenoide, faz a gente repensar muita coisa também. Mas se a gente não tem um público para comprar calhamaços, por que eu vou editar calhamaços? Isso é uma dificuldade também. Como que eu vou colocar no mercado algo que eu não sei se vai vender tão bem quanto um livro, quanto um Ria de Galos, que ainda bem vendeu muito bem, de 112 páginas. Mas ele não vendeu só pelo tamanho do livro, vendeu pelo conteúdo. Assim como o Solenoide, em conversa com a Silvia, eu sei que tem saído muito bem, ainda bem, viu, Silvia? Porque isso vai contribuir para que ela continue trazendo outros livros. Ela já trouxe Nostalgia, trouxe agora o Solenoide, que são livros extensos e que são livros que talvez outras editoras, mesmo as gigantes aqui do país, não trouxessem. Porque talvez para elas não vale a pena, porque talvez para elas não tenha público. E aí é que está a importância de ser um editor independente, um editor independente. Você acreditar no seu projeto e você comprar aquela ideia e fazer acontecer. Quando a Silvia me disse que ia publicar o Solenoide, eu disse, você aí é uma guerreira no sentido aqui do mercado editorial, uma guerreira no sentido que, poxa, 800 páginas? Eu ainda não fiz um livro de 800 páginas. É um Everest, é uma montanha, uma montanha mágica, né, digamos assim. Então, realmente é uma pedrada muito grande, assim, um livro como esse. Então, tem esses pontos. Mas é sempre a questão financeira vai ser mais difícil. E atrelado a isso, tá essa coisa do público, que de alguma maneira se relaciona com o financeiro. Porque se eu não tenho público, eu não tenho venda, eu não tenho como pagar o que eu fiz. E um livro como esse, para algumas editoras que estão começando ou que já existem, um livro como esse pode pesar muito na folha aí do fluxo de caixa de um livro. Um livro como esse, a gente deixa de fazer 4 ou 5, por exemplo, Rinhas de Galo, de 112 páginas, tá certo? Só um último adendo, para a gente finalizando o vídeo, se a gente pensar não em livros traduzidos, e pensar em livros de língua materna, do português aqui do Brasil, a gente também vai ter uma diferença
né, dentro do processo no quesito financeiro. Nós não vamos ter a tradução, mas no quesito da impressão vai continuar sendo tão oneroso quanto, né, o valor unitário. Um livro como esse de 800 páginas, você tem que fazer no mínimo uns 1.500 exemplares para você ter um valor unitário razoável para que chegue aí nesse valor de 190 para mim, para a Silvia 146. Então, a gente só não teria a tradução, mas a revisão, preparação, diagramação, tudo também seria um quesito financeiro que poderia contribuir para que o livro não acontecesse, tá certo? Então, se você tem mais alguma dúvida sobre processos editoriais, deixa aqui nos comentários. Vou deixar também o link para o livro da Silvia. Ela mesma já me falou, Natan, pode divulgar aí, divulga lá. Eu não gosto, mas eu gosto de ajudar também os meus amigos e minhas amigas editoras. Então, no site da Mundaré eu vou deixar o link, mas também vou deixar o link do Marketplace lá que vocês adoram e que eu nem tanto, tá certo? Mas eu sei que ele acaba sendo, de certa maneira, importante para as vendas de livros no Brasil, só que não da maneira como eu gostaria, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Beleza? Um abraço e até a próxima.